Napoleão Hill, que é um escritor, entre outros livros dele, ele tem o Mais Esperto que o Diabo, ele disse que o ser humano tem 6 medos. E um dos medos que ele disse que nós temos é o medo da crítica. Portanto, a gente tem medo do julgamento. Vamos falar um pouquinho de onde vem isso para a gente entender por que a gente dá tanta importância à opinião alheia. Então vamos lá. Eu ouvi uma vez uma frase de um professor que é incrível, que é exatamente isso. O nosso cérebro é um cérebro primitivo no mundo moderno, ou seja, estruturalmente nosso cérebro não mudou desde a época que a gente estava nas cavernas. O que mudou foi o mundo ao nosso redor. Então vamos entender o que isso tem a ver com essa história da crítica. Nós fomos, na grande parte da vida do ser humano, nós fomos nômades, fomos caçadores e coletores, o que significa que a gente chegava num lugar, caçava, colhia o que tinha ali. Quando acabava o alimento, a gente mudava para outro lugar. Para que a gente pudesse fazer essas mudanças, afinal nós éramos nômades, a gente vivia em pequenos grupos, porque é muito mais fácil a gente mover poucas pessoas do que mover grandes grupos, certo? Isso foi durante muito tempo, na verdade, na maior parte da nossa existência, nós fomos nômades. Isso começou a mudar por volta de uns 12 mil anos, quando veio a Revolução Agrícola. E aí a gente começou a cultivar a terra, a gente começou a cuidar dos animais, a gente descobriu o fogo, e aí a gente foi ficando nos lugares. Mas até então nós éramos nômades. E o que acontece? Nós, como seres humanos, nós somos frágeis diante de outros animais da natureza, certo? A gente não tem uma couraça, a gente não tem um couro forte, a gente não tem garras afiadas, a gente não tem olfato apurado, audição apurada. Então, perto de outros animais, nós somos frágeis e, portanto, nós éramos presas fáceis na época em que a gente vivia nesses grupos pequenos. A gente precisava do grupo para sobreviver, porque se a gente ficasse sozinho, a nossa chance de sobrevivência era muito baixa. Beleza, então como é que a gente, sendo tão frágil perto de outros animais, como é que a gente chegou como os mamíferos, mais no topo da cadeia alimentar? Por que a gente chegou lá se nós somos frágeis? O que fez a gente chegar e sermos os dominantes do planeta foi a nossa inteligência. Nós somos seres inteligentes. Mas a inteligência que fez a gente sobreviver foi a inteligência relacional, a inteligência social e colaborativa. Isso fez a gente sobreviver, portanto, a importância do grupo. E nessa época, então, que nós éramos nômades, quando acabava o alimento de um lugar, como eu falei, a gente mudava em grupo para outro lugar. Portanto, a gente precisava ser aceito por esse grupo. Porque se a gente não fosse aceito, nós poderíamos ser banidos desse grupo. E aí a gente poderia o quê? Morrer, que nós éramos presas fáceis. Então a gente precisava da aprovação das pessoas, aquele grupo precisava gostar de mim, eu precisava ser aceita para que eu não fosse banida e corresse o risco de morrer. Então, vem daí a nossa necessidade de aprovação, de validação. Só que, de novo, a gente hoje está num mundo moderno, embora a gente tenha este cérebro que ainda é primitivo, e a gente continua achando que a gente precisa da validação de todo mundo, porque o nosso cérebro continua funcionando desse jeito. E lembra, a gente tem falado sobre emoções, as emoções elas são automáticas e inconscientes. Então, mesmo sem eu perceber, eu continuo reagindo achando que todo mundo que está ao meu redor precisa me validar, precisa me dizer que eu sou uma pessoa de valor. Então, essa é a grande questão, é a gente entender que hoje a gente vive em grupos muito maiores, mas grupos muito menos importantes. Então, pode parecer que a gente tem muita gente ao nosso redor, mas não são pessoas tão importantes assim. Então a grande questão é, quando vierem críticas, principalmente do mundo virtual, das redes sociais, onde a gente fica achando que a gente precisa realmente dessa validação, a gente precisa pensar o seguinte: esta pessoa ou estas pessoas são importantes na minha vida? A opinião delas realmente muda a minha vida? Essa opinião que eu estou ouvindo, que de repente está me fazendo mal, qual é a importância dela daqui X meses, daqui um ano? Eu não vou nem lembrar da cara da pessoa, não vou nem lembrar o que a pessoa falou. Então, quando a gente está falando sobre relativizar, é porque isso é automático, porque é assim que a gente funciona. Mas a gente precisa começar a refletir o que vai fazer com isso depois. A emoção vem e causa dor. De verdade, a gente sente dor. Mas o que eu vou fazer com esta não aprovação deste grupo que de repente não interessa para mim? Pensar exatamente estes pontos e entender o que muda na minha vida a opinião desta pessoa.
Quando a gente começa a relativizar, a gente começa a dar menos importância a algumas pessoas e algumas críticas, certo? E para finalizar, é o seguinte, gente, não é a gente não se preocupar com ninguém nem com nada do que é dito, mas é a gente se preocupar com quem fala e o que fala. Isso sim faz toda a diferença na nossa vida.